pessoal do quinto ano, agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas, complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderem e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Muito bom dia, pessoal do quinto ano. Sejam bem-vindos à nossa semana 3 de atividades complementares. Vamos começar? No seu caderno, faça o cabeçalho. Escola Municipal, Professor José Flávio de Freitas, Zecão. Ibiraci, Minas Gerais, 29 de setembro de 2021. Hoje é quarta-feira. Estudante, nome de cada um de vocês. Turma, quinto ano A2 do turno matutino. Meu professor, Anderson Bueno. E aí, vamos ao trabalho? Galerinha, hoje nós vamos trabalhar ortografia. E na ortografia, hoje, falaremos sobre palavras com pronúncias iguais. Ou seja, aquelas palavrinhas que são homófonas. Homófonas. Lembra que nós conversamos junto na última aula com o professor que nos disse que fonema são sons. Hoje nós vamos falar de palavrinhas que têm os mesmos sons. No entanto, tem grafia escrita diferente. Não esqueça, faça as atividades no seu caderno e manda para o professor as suas respostas. Combinado? Então vamos lá. Ó. Palavras que têm pronúncia igual, mas escritas e significados diferentes. Você conhece as palavras homófonas? Muito bem, pessoal. Prestem atenção na fala do rapaz, do nosso apresentador do circo. Olha só. Venham todos! A sessão de hoje será inesquecível! Para a garotada, haverá uma sessão especial de brindes. Comprem seus ingressos para o Circo Pirilampus na sessão de bilheteria, porque o espetáculo já vai começar! Gente, presta atenção. Reparou que ele falou sessão com 2 S's, sessão começando com C e com 2 S's e sessão começando com S e com C cedilha. What? Observa, parece que ele falou a mesma palavra, certo? Mas cada palavra tem um significado diferente e também tem uma escrita diferente. Vamos acompanhar um pouquinho o que isso significa? Como o professor disse, você sabe o que são palavras homófonas? Se não, aí vai a definição. Ó. São palavras que possuem o mesmo som, mas escritas diferentes. É justamente o caso de sessão, com S no início e 2 S's no meio, sessão, com S no início e C cedilha no meio, e sessão, com C no começo e 2 S's no meio. Quando a gente fala, ou seja, na oralidade, não há problema algum quando você vai usar essas palavras. O problema se trata quando estamos escrevendo. Por quê? Cada uma dessas palavras tem um significado diferente. Sessão, com 2 S's, começando com S e 2 S's no meio, tem o sentido de reunião ou algo que você faz sentado, já que a palavra é derivada do latim sessio, que significa sentar-se. Já quando eu falo sessão, mas que tem na escrita o C e 2 S's no meio, quer dizer que eu estou cedendo, doando, transferindo algo para alguém.
encerrar. Já a seção, com S no início e C cedilha no meio, tem o sentido de separar, repartição. Cada uma dessas palavras, escritas de maneira diferente, tem significados diferentes. Por isso é muito importante, quando nós vamos trabalhar com palavras homófonas, prestar atenção no significado de cada uma. Por exemplo, o peão deixou a sela do cavalo para a sela da cadeia. Muito bem, quando nós falamos sela de cavalo, aquela que você monta para andar a cavalo, é a sela com S. Já a sela com C é aquela prisão. Por isso é muito importante usar o dicionário para entender as diferentes grafias, ou seja, escrita, de palavras que têm os mesmos sons. Bom, então vamos a uma conceituação. As palavras seção, com S no início e 2 S no meio. Seção, com S no início e C cedilha no meio. E seção, com C no início e 2 S no meio, tem a mesma pronúncia, ou seja, o mesmo fonema, a mesma escuta, mas a sua grafia, escrita, e os seus significados são muito diferentes. Seção: cada apresentação de filme, circo, etc. O tempo que dura o espetáculo, reunião ou um trabalho. Seção com C cedilha: parte de um todo, segmento, divisão ou setor. Cada uma das divisões de um estabelecimento qualquer, a repartição. E seção, com C no início e 2 S, é o ato de ceder, entregar, dar por direito, empréstimo, transferência ou a outro da posse de algo, doação. Certinho? Muito bem, eu preparei um vídeo aqui para vocês sobre palavras homófonas. Vocês vão ver que apesar de ter o som parecido, diversas palavras na nossa língua têm escritas e significados diferentes. Vamos acompanhar então no vídeo? Fala, galera! O conteúdo de agora é palavras homófonas. Se liga, galera! Palavras homófonas são as palavras que têm o mesmo som, mas a escrita e o significado são diferentes. Então vamos lá. São exemplos de algumas palavras homófonas. As palavras mal e mal, que uma é com L, outra é com U. Esse mal com L é o contrário de bem, esse daqui é o contrário de bom. Sem e sem, olha só, é o mesmo som, mas a escrita é diferente, o significado também. 100 com C é o número 100 e 100 com S é a ausência de alguma coisa. Acento e acento. Acento é o sinal gráfico, que pode ser acento agudo, acento circunflexo, crase. Por exemplo, aqui, ó. Aqui em palavra homófona tem um acento agudo. Escreve com C. E acento com 2 S é o acento de sentar. É o lugar onde a gente senta. Tem ali então, ó, ouve e ouve. Ouve sem H é de escutar, de ouvir. E ouve é quando aconteceu algo. Taxa e taxa, taxa com X, que é um imposto, um pagamento que se faz. E taxa é aquele preguinho que se coloca em bolsas, sapatos, e outros usos se faz dele. Sexta e sexta. Sexta com X, início com S, é sexta-feira, dia da semana.
E cesta com C é a cesta de frutas, por exemplo. Cheque e cheque. Cheque com X é uma jogada do jogo de xadrez. E cheque com CH é um dinheiro, uma forma de pagamento. Um papel que escreve lá uma quantia e você troca por dinheiro. Então, palavras homófonas são as palavras que são escritas de forma diferente, têm significado diferente, mas o som é igual. Então, não se esqueça de ir lá no Clipe Escola e curtir no coração para a sua professora saber que você acompanhou esse vídeo. Muito bem, pessoal. Agora que vocês já entenderam os significados das palavras homófonas, vamos lá. Complete as atividades no seu caderno. Então não esquece, você vai copiar no caderno a frase e completar com a palavra sessão, com S no início e 2 S no meio. Sessão, com S no início e C cedilha no meio. Ou sessão, com C no início e 2 S no meio. Não se esqueça que você vai fazer segundo o significado de cada uma das palavras, hein? Letra A. Hoje não haverá na Câmara dos Deputados. Qual sessão que é aqui? Letra B. A sessão de senhas para atendimento será das 8 às 16 horas. Qual sessão será que vai aqui? Letra C. Mamãe e eu assistiremos ao filme logo na primeira sessão. Qual das sessões aqui vai completar aqui corretamente, hein? Letra D. Você sabe onde fica a seção de brinquedos? Qual será a seção correta aqui, hein? Letra E. Eu adoro a seção de quadrinhos do jornal. Qual será a palavra seção correta aqui, hein? Não se esqueça, faça no seu caderno, escreva e dúvidas, procure no dicionário e olhe também os significados que o professor passou. Leia a tirinha em voz alta e depois converse com seus familiares, né? Tá aqui seus colegas, mas a gente não vai ter como conversar com os colegas. Você vai conversar com seus familiares. Armandinho, adoro cestas. Adoramos cestas. Adoramos as cestas. Olha só, letra A. Responda em seu caderno. Você sabe o que é cesta com S no começo e S no meio? E como se pronuncia essa palavra? Letra B. Por que Armandinho e seu sapo de estimação adoram cestas? Cestas e cestas. Você sabe qual que é a diferença dessas 3 palavrinhas? Procure no dicionário e anote aí no seu caderno. Manda para o professor, quero ver se você sabe qual que é a diferença dessas 3 palavrinhas, cestas. Muito bem, olha só, a palavra cesta com C e cesta com X tem a mesma pronúncia, mas a escrita e seus significados são diferentes. Veja como essas palavras aparecem no dicionário, ó. Cesta com C, recipiente para guardar ou transportar objetos feito de material diverso, com ou sem alças e tampa. Rede, no jogo de basquete, por onde se deve passar a bola para valer o ponto. E a cesta com X, numeral ordinal e fracionário que corresponde a 6. E também o dia da semana. E aí? E a outra cesta, a cesta com S? Esse é o desafio do professor para vocês. Já estou dando aqui o significado no dicionário dessas duas. Vocês vão procurar a terceira, beleza? Bom, para a próxima atividade vocês vão fazer da seguinte maneira. Complete as frases com as palavras cesta com X, cesto com X, cesta com C e S no meio e cesto com C no começo e S no meio. Beleza? Então vamos lá. Pedro, pegue a camiseta que está no cesto de roupas limpas, por favor.
Qual cesto entra aqui? Com X ou com S? Ele se esforçou muito, mas só chegou em sexto lugar. Qual o cesto que entra aqui? O com X no meio ou com S? Mamãe levou uma cesta de frutas para as crianças da creche. Qual é a cesta que entra aqui? A cesta com X ou a cesta com S? Na próxima sexta-feira será disputada a final do 6º campeonato de basquete da escola. E aí, quais são as palavras que completam aqui? Letra E. Janeiro é o primeiro mês do ano. Junho é o sexto. Qual é o sexto que se encaixa aqui corretamente? Para a gente encerrar, eu quero que vocês prestem atenção. Ó. Não confunda C, S e C cedilha. Meu pai ganhou um cinto de presente. E aí, cinto que a gente amarra, põe na cintura. É com C, com S ou com C cedilha que começa? Não serviu. Por isso, eu sinto que ele deve mudar a sua alimentação. Complete no seu caderno, reescreva as frases no seu caderno e complete com C, S ou C cedilha da maneira correta. Beleza? Muito bem, galerinha. Com isso a gente encerra a aula complementar de hoje, quarta-feira. Não se esqueça, copie no seu caderno as atividades. O professor vai postar as imagens lá no grupo para que você consiga copiar no seu caderno. Responda e envie a foto para o professor. Não esquece de responder sua chamada também no grupo, hein? Aquele abraço e até a próxima aula. Eu voltarei.